Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Crescer e Frutificar. Eu sou a Deise. Eu sou o Fábio. E você está no nosso 10º podcast a respeito de Apocalipse, né? De Apocalipse, puxa vida, 10 podcasts já. Mas é assim, Apocalipse é maravilhoso. A gente já explorou um pouquinho dessa, né, bênção que é ler o Apocalipse. Isso. E a gente viu que é um livro diferente, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas fala, ele não é um livro de terror. Isso, por isso que eu falei um livro diferente. Porque as pessoas têm uma ideia e quando vê não tem nada a ver com aquela ideia popular do Apocalipse. Mas agora, nessa fase que a gente vai entrar, é a fase das coisas ruins acontecendo. Tenebroso, né? Exatamente. Catástrofes. São catástrofes mesmo? Então. Na realidade, são juízos de Deus. Sim. E isso são coisas que, para qualquer salvo, não deveria jamais trazer medo ou horror. Exatamente, porque catástrofe dá a intenção de que a coisa está fora do controle. Isso. E não está fora de controle. Na verdade, Deus está permitindo que isso aconteça, que está entrando essas calamidades. Seria mais ou menos como se fosse as coisas estão colapsando. Eu diria mais do que permitindo, até gerando. Exato. Essas coisas. Por quê? Porque ele tem o tempo certo para o fim, né? Quando finalmente o mal na sua essência, e é isso que a gente vai ver sendo objeto da batalha de Deus. E aqui. Derrotado, né? Exato. Porque é isso que nós estamos agora adentrando, né? No capítulo 6 e 7 e um pouquinho do 8, que parece terrível, mas no final é a maneira como Deus está eliminando o mal. Ele está julgando o mal. Isso. E lembrando, né, que no podcast anterior e nos capítulos anteriores, então, de Apocalipse, João foi levado até o céu para ver esses eventos da perspectiva divina, como a gente falou, a sala do trono, a sala do controle de Deus. Justamente por isso. Nada está perdido, nada está sem propósito. Exatamente. Né? Tudo tem um propósito de acontecer. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal? É verdade, né? Puxa vida, tem gente que tá assistindo os episódios e ainda não se inscreveu. Isso. E se não colocar no sininho também não vai saber, não vai ser notificado. Porque às vezes a gente é abordado, vocês pararam de fazer podcast? Não, nós não paramos de fazer nada. Se você não colocar o sininho, então você não recebe a notificação que tem podcast novo. Isso. Mas em compensação, tem gente que tá acompanhando dizendo assim, a gente não vê a hora de vocês postarem mais um episódio para poder acompanhar, né? Tem gente que diz, entre um episódio e outro eu fico reassistindo os anteriores para eu estar bem afiado, para eu lembrar direito quando entrar o novo, né? Isso tudo. Gente, isso nos alegra demais. Essa semana nós estivemos com uma irmã do interior de São Paulo que fez lá atrás com a gente um curso de Hebreus. E ela comentando como aquele curso mudou a cultura da igreja dela para uma cultura de estudo dos livros da Bíblia, livro por livro. O próprio pastor dela está conduzindo, e eles até já tiveram um estudo de Apocalipse lá, né? Sim. Então, Patrícia Quera, olha aí, seu testemunho aqui. É isso aí. E, gente, nós vimos aqui no capítulo 5, quando João ele foi levado até o trono, que o cordeiro que está ali no trono, ele é o único que é digno de abrir os selos do rolo que ele recebeu. Agora, vimos também que todo o universo estava louvando ele, os seres, os 24 anciãos, todos que estavam em frente ao trono, todos os anjos. 4 seres diferentes. Sim, e a gente viu também o universo louvando. São 3 esferas, né? Os que estão próximo do trono, estão na sala de controle, como você disse. Todo o reino celestial e todo o universo em si louvam a Jesus, né? Isso. E dizem que ele é digno de honra e glória. Mas agora, aquele que é digno de honra e glória vai abrir o rolo, ou seja, ele vai dar abrir os selos do rolo. Isso, né? Para abrir o rolo ele precisa abrir selo por selo. Isso. São 7 selos. Isso, então nós comentamos, né, no podcast passado, também nós temos na nossa página no Instagram, Instituto Crescer e Frutificar, @Crescer e Frutificar, nós temos lá o texto a respeito disso e tem até uma ilustração de como seriam esses selos, porque são coisas de cera, né, com
normalmente um emblema da pessoa que está enviando, e os 7 selos eram a característica romana usada para os testamentos. Então a gente entende que parece que tem um testamento aqui, né? Sim. Então vejam bem, gente, o que vai acontecer agora nesses 7 selos não é o conteúdo do livro. O livro nem está aberto ainda. Sim, o livro não está aberto. Agora, interessante isso, você falou agora, né? Os 7 selos e o conteúdo dos 7 selos. Agora, esses 7 selos representam 7 no sentido de plenitude, de perfeição. Quer dizer que esse rolo está muito bem fechado, né? Por isso a angústia de João, né? Sim. Quem vai ser digno de abrir e ninguém se apresenta até que Cristo se apresenta? Eu acredito que João já tinha noção do que seria aquele rolo, né? Porque ele vai, o quê? Vai trazer justamente a herança dos salvos, né? Então, para chegar nesse momento, você tem que fazer a abertura, e aí faltou alguém que tenha dignidade. E aí se apresenta o Cordeiro. Agora, os 7 selos, quer dizer, nós estamos falando aí que está muito bem fechado. Para mim, agora eu vou dar a minha opinião, tá? O que me parece é que nós estamos tratando aqui de uma questão de que mesmo que a gente tente adivinhar de como as coisas vão acontecer, embora elas estão relatadas, vai haver guerra, vai haver fome, a gente já vai ver isso, mas não dá para você ver os detalhes. Não dá para ver, porque é um rolo que está muito bem fechado. Sim, e ele não está sendo aberto aos poucos, porque realmente você só consegue abrir o rolo completamente a partir do último selo quebrado. E há até estudiosos, e eu vou indicar para você esse livro aqui, a Teologia do Livro do Apocalipse, maravilhoso. Ele, por exemplo, é uma das pessoas que acha que o rolo que é selado é o mesmo que João depois tem que comer. Tem que comer, interessante. Tá? No capítulo 10 de Apocalipse, tá? Então ele acha que é exatamente o mesmo rolo, porque ele come, igual Ezequiel, ele come, e aí ele sente um gosto doce na boca e amargo no estômago, exatamente. Ou seja, deu aquela reviravolta no estômago. Não é uma coisa fácil de digerir. E aí, porque é a palavra de Deus, porque a partir do momento que ele come aquilo, vem a ordem para João da mesma forma como veio para Ezequiel, profetiza. Exato. Agora você vai ter que falar as coisas que difícil, né? Difícil ele ter que falar sobre isso. Bom, vamos lá, então vamos para o capítulo 6, capítulo 7 e vamos entender um passo a passo aqui? Isso. Nós não vamos entrar na explicação detalhada, gente. A gente vai ver exatamente a linguagem do texto, né? O que se aproxima, como a gente pode ver isso na história, a gente pode ver isso na característica da cultura. Isso é muito importante, porque aqui temos uma dificuldade. Muita gente lê o Apocalipse com a sua própria cultura. Não entende que o autor tem a cultura própria. E nem a cultura grega. Não é uma cultura ocidental do jeito que a gente conhece. Tá? Tem muito teólogo aí lendo o Apocalipse, pensando nos conteúdos e na filosofia grega. E na verdade João é um judeu. Sim, e só porque está escrito em grego não quer dizer que ele esteja carregado da cultura e da filosofia grega, ou porque ele foi produzido no mundo romano, que ele esteja carregado de conceitos romanos. Exatamente. Não, na realidade ele é muito carregado mesmo, e vocês vão ver muito isso hoje de conteúdos judaicos. Exato. Porque as referências ao Antigo Testamento são muitas. É exatamente isso. Vamos lá? Vamos. Então... gente, peraí, você já pegou a sua Bíblia? Ainda não? Caderno. E o caderninho? O meu tá aqui, ó, cheio de anotação. Ó. Então vamos lá. Capítulo 6, você quer ler pra gente? Você tá na? Eu tô na NVT. Ok, NVT então. Então diz assim: enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho.
Seu cavaleiro recebeu grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança e ouvi uma voz entre os 4 seres vivos dizer: 1 medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença e por meio de animais selvagens. Até aqui, né? Vamos parar nos 4 primeiros selos. Isso, que são chamados pelos 4 seres, né? Que também é interessante. Quem chamou ele para ver? Foram os 4 seres viventes, né? Você diz João? Sim. Ah, sim. João, sim. Ele foi chamado por eles. Foi chamado por Cristo para estar lá e agora eles mesmos dizem: dá uma olhada no que vai acontecer a partir do momento que o cordeiro... Vejam, gente, todas essas catástrofes que vocês estão vendo aqui, elas estão acontecendo na Terra. Mas a fonte geradora, digamos, o interruptor que está ligando elas, é lá no céu. É onde o cordeiro está abrindo cada um dos selos, né? E o mais interessante é que, aparentemente, todas essas catástrofes estão geradas pelos poderes humanos. Sim. Mas tudo isso com a anuência de Deus, porque é Ele que diz: vem. Sim, exatamente. A gente está vendo... Aliás, tem gente que não presta atenção, né? Parece que somente é uma consequência do que o mundo está vivendo. Não, é o que você falou. Deus está por trás disso, Deus está dando espaço para as coisas correrem nesse sentido, né? Porque ele é soberano, gente. Deus é soberano e continua sendo soberano. Não é porque ele permite o erro pela decisão de alguém que ele perde a soberania, né? Então o que está acontecendo aqui é que o anticristo ele está entrando no plano de Deus. E isso é soberania. É que mesmo o mal acontecendo... Ah, então você já falou quem é. Ah, é verdade, já revelei, né? O primeiro cavaleiro aqui, né? O cavaleiro branco. As pessoas sempre acham, porque é branco é Cristo. Como assim, irmão? Não, aqui tá bem claro que não. Exatamente. Tem um cavaleiro branco no final do Apocalipse que aí sim é Cristo, mas esse daqui não. Esse daqui ele tem características claras que ele não é Cristo, né? Como diz aqui, ó. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o cavaleiro empunha um arco, ele foi dado uma coroa, ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Gente, vocês precisam entender o seguinte, que o anticristo é justamente uma imagem de espelho distorcida de Cristo. Porque a tua imagem de espelho não é exatamente você, é você no sentido contrário. Sim. Tá? Então, é exatamente isso que o anticristo é. Ele é o contrário de Cristo, parecendo ser Cristo. Exatamente. Por isso ele engana tanta gente. Exatamente, porque a ideia é que ele vai ser um Messias. E o que o mundo está esperando? Um grande... né, vencedor, um grande general, um grande homem político. E ele tem essa característica, Exato. Ele tem coroa. Exato. E ele tem arco. Exato. Então a espera de um salvador para o planeta. É isso que o mundo está esperando. O mundo está esperando que venha um camarada com toda a autoridade, né? E com essa autoridade ele vai resolver os problemas globais. A gente já falou mais de uma vez aqui para vocês, pessoal, que vocês não podem ler o Apocalipse achando que as coisas estão acontecendo cronologicamente. Às vezes um acontecimento é eco do outro, às vezes é o mesmo acontecimento com outras palavras. É por isso que é muito difícil interpretar as coisas do Apocalipse na ordem, se você for por essa ordem
cronológica, tá? São 3 sequências de 7. São 7 selos, são 7 trombetas e depois são 7... Esqueci o último 7. E 7 taças. Isso, então são 7 taças. Enfim, então são 3 sequências de 7 e eles são meio parecidos os acontecimentos. A gente vê que aqui já uma boa parte da Terra vai ser destruída e lá vai ser destruída. A gente vai dizer, nossa, vai sobrar o quê? 2.000 habitantes na face da Terra, sim, né? Sim. Não, e não é bem assim. Não. Então, muito provavelmente são coisas em paralelo, né? Isso. Mas o segundo selo que o Cordeiro rompe já vem a sequência eu diria que é quase a consequência desse primeiro cavaleiro, porque ele vem e não tem aparentemente desastre nenhum. Não. Ele está conquistando. O branco também tem essa ideia de paz. Não, é que as pessoas sempre acham que vai ser só paz. E aqui, no caso, começa realmente com uma paz. Mas parece que essa ideia de paz quer dizer que há uma aceitação, né? Então o camarada vem para vencer, né? Ele está determinado a vencer o quê? Aí vem uma pergunta no ar. A princípio, seria assim, algum poder que ele tem, parece militar, inclusive, e que ele tá chegando. Sim, o poder militar representado pelo arco dele, né? Exatamente. Então, e aí o segundo selo, quando Jesus abre, né, o Cordeiro abre, aí vem o cavalo vermelho, que aí vem com uma espada e autoridade para tirar a paz da terra. Ah, que interessante. Né? Quer dizer que ele vem em nome da paz, mas no final o que acontece é o contrário. Isso é o contrário. Isso quer dizer justamente a ideia de o que começou com um cavalo branco trazendo paz, na realidade era para tirar a paz da terra, porque em seguida vem e é através do poderio militar. Você pode ver que ele está com espada, né, autoridade, ou seja, e aí fala que houve guerra e matança em toda parte. Sim. E a gente já vai ouvir falar de uma parte das pessoas que foram mortas durante esse período aqui, tá? Já aqui mesmo no nosso Apocalipse aqui a gente vai ver isso. Aí veio o terceiro selo. Tá, então aí veio o cavaleiro preto. Que é o terceiro, né? É o terceiro, e ele vem como... E o preto aqui é como se fosse uma consequência, né, disso tudo. Quer dizer, chegou a guerra, chegou o sangue, chegou a matança, e vem o quê? Uma catástrofe no sentido de que não tem agora... O alimento não tem sustento, é uma coisa feia. Gente, a gente pode ver que quando nós vivemos tempos... de grandes guerras, por exemplo. Nenhum de nós aqui, talvez os nossos pais, avós, viveram esse período, talvez, lá da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Ou seja, naquele período, o alimento encareceu não só ali na Europa, onde estava acontecendo a guerra. Não, foi no mundo mas todo. No mundo todo. Tudo bem que tinha lá no Oriente, tinha o Japão também envolvido, né? Sim. Mas não, foi no mundo inteiro. E a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos a partir de poucos anos numa globalização em que o mundo inteiro vende para o mundo inteiro. Então o que está acontecendo? Não pense que os produtores que não foram afetados, eles não têm contratos. Então eles vão continuar vendendo e vai ter carestia no mundo inteiro, portanto, porque você vai dividir o mesmo prato. É a lei da oferta e da procura. Exato. Se a oferta é menor e a procura é grande, o preço é jogado lá para cima. E é isso que está falando aqui. E aí o preço que está falando aqui, na minha já traduziu, né? O salário de um dia. A tua fala salário de um dia também? No versículo, deixa eu ver aqui, 6. No versículo 6, diz assim... Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário e não danifique o azeite e o vinho. Isso. É isso que está no grego, 1 denário. E a NVT já traduziu aqui para gente o que é o denário. Por que era tão importante dizer então que era 1 denário? 1 denário porque esse era justamente o salário de um dia. Um dia. Né? Então pensa...
1 quilo de trigo é o preço do salário de um dia. Ou seja, se nós estamos falando de pelo menos 8 horas de trabalho para conseguir 1 quilo de trigo. Isso, né? Na nossa sociedade. Na deles ainda era mais, né? Sim, agora pensa assim, você tá com uma situação de você vai levar um dia inteiro para conseguir comprar 1 quilo, mas você tem que pagar morada, que também vai encarecer, porque tudo tá em cadeia, né? Você tem a parte de combustíveis, você vai ter a parte de vestimenta, ou seja, tudo é afetado a partir daí, porque os alimentos, quando são afetados, afeta toda a cadeia. Claro, né? claro. E aí o alimento, ou seja, você vai te custar muito. Não, hoje, por exemplo, a gente compra sapato para ter um sapato diferente, né? Nós não compramos sapato só quando o nosso sapato velho fura. Sim. A maioria das pessoas... Eu já fui assim, tá? Eu já tive um período da minha vida que eu tinha que esperar até o sapato furar para eu ter condição de comprar um novo, né? Então, isso às vezes acontece na vida da gente. Mas, no geral, a gente tem mais de um sapato. Agora... Quando chega uma época como essa, que não tem dinheiro para comprar comida, a última coisa que você vai se preocupar é como você está se vestindo, como você está se calçando. Sim, a menos quando chega nessa necessidade, que já está furado, você está no inverno, quando você está sem moradia, ou corre o risco de ser despejado, você vai ter que equilibrar essa conta e esse 1 quilo de trigo vai ter que render. Né? Exatamente. E aí vem o 4º selo. E claro, então, pessoas desnutridas por falta de alimento, vem o 4º selo que traz o 4º cavalo, que é o amarelo. Sim. E esse tem o nome de morte. Morte, é o único que está intitulado aqui, né? Ele está intitulado e a minha fala, e o mundo dos mortos o seguia. Algumas falam, e o Hades o seguia, né? E veja, ele recebeu o cavaleiro e o mundo dos mortos, né? Então receberam autoridade para matar 1/4 da terra pela espada, ou seja, por aquela guerra que, pelo jeito, pode ver, não terminou, pela fome provocada pelo Cavaleiro Preto e agora, claro, pela doença de um monte de gente vivendo em condições de guerra e carestia. Então realmente, né, vai aí por meio de animais selvagens. Tem esse acréscimo nas pragas e animais selvagens. Quer dizer que, assim, nós estamos num momento de colapso, né? Então colapsou a economia, colapsou a segurança e colapsou o ecossistema. E a saúde também, né? Sim, agora a saúde por consequência, né? Então, e além, quando a gente fala ecossistema, quer dizer que nós temos aqui uma situação que até os animais selvagens estão por aí, passando necessidade também e provavelmente partindo para dentro de cidades e coisas parecidas. Sim. Agora, vejam, então todos esses 4 cavaleiros, a atuação deles é interligada e tudo desencadeado pelo primeiro cavaleiro. E aí, no 5º selo, de repente muda de cenário. Parou de falar dessas catástrofes e vai falar de um outro problema, que é almas de pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho fiel, que estavam debaixo do altar. Veja, esse altar já foi mencionado antes, no Apocalipse. Gente, faz o seguinte, se você está ouvindo aí no Spotify ou você está aqui nos assistindo no YouTube, dá uma pausinha aí, rapidinha, e se você não conhece, e vai pesquisar o esquema do tabernáculo. Põe lá no Google, planta do tabernáculo. Você vai ver como que era a ordem dos elementos, porque o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer aqui na terra representava justamente aquilo que João está vendo lá no céu. O que ele está vendo é o altar do holocausto. Onde era o que acontecia no altar do holocausto, Fábio? É ali que se matavam os cordeiros, né? E que sacrificavam. A oferta ia para o altar do holocausto. Isso. E o primeiro que tinha sido morto aqui era o próprio cordeiro. O próprio cordeiro. Só que tem mais gente aí na história. Exatamente. Tá aqui.
Os mortos por causa do cordeiro também estavam lá. E que são ofertas. Exatamente. O altar do holocausto é quando o povo leva as ofertas a Deus. Eles são ofertas a Deus. Eles se ofertaram. Mas é para Deus, ou seja, eles deram a vida deles por Deus. E aí a gente vai encontrar uma atitude deles nesse altar. Porque é interessante como o relato está mostrando o que está acontecendo como se estivesse acontecendo no tabernáculo. Mas é o encontro no céu desse evento. Esse evento está modificando as características do céu e da terra. Está mobilizando céus e terra, né? Então vamos lá, continue o texto ali. Então, aí no versículo 10 diz que esses mártires... Vejam, gente, lembra que antes nós tivemos o cavalo vermelho com a espada e foi morta muita gente? Então, muito provavelmente esses mártires que estão aqui ao pé do altar estão entre essas pessoas mortas, e elas foram mortas por causa de Cristo, e elas clamavam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? E é interessante isso, irmãos, porque não é errado orar por justiça. Veja, essas pessoas, elas se entregaram por Cristo. Em vez de retalhar quem veio contra elas com a espada e com o arco, elas se entregaram porque elas sabiam que elas deviam esperar na justiça de Deus. É assim que o povo cristão normalmente age, né? A gente, né? Não, falou mal de nós, espera que você vai ver o mal que vai te acontecer. Nós temos uma bancada agora na política que vai resolver essa questão. Meu irmão, querido, esquece isso, tá? Porque é exatamente isso. Quem clama a justiça e quem faz a justiça é aqueles que se entregam e aquele que resolve, que é Deus. Isso é um problema dele. Diante da justiça do mundo inteiro, a gente não pode confiar em homens, em braço de homens, na força do homem. A gente tem que confiar no Senhor. E olha, não estou dizendo que a gente tem que aceitar o erro. Muita gente vai dizer assim: ah, Fábio, você está falando como muita gente faz, que está sendo isento, né? O título isentão está em cima do muro, você não toma posição, é conveniente. Enquanto o mal está acontecendo, o mal está rolando, então você vai permitir isso ficando neutro? Não, querido, entenda uma coisa: ninguém para esses acontecimentos. Você está achando que Satanás vai ser parado por uma força política? Você está muito enganado. A política é a força de Satanás aqui nessa terra. Exatamente, é o meio que ele usa para implementar os seus planos. Sim. Né? E olha, gente, esses irmãos nossos que foram mortos durante essa época por causa de Cristo e do seu testemunho fiel, eles estão dizendo: Senhor, vinga o nosso sangue, não no sentido de vai lá retalhar a Deus, não é, mas Senhor, traz justiça. Sim. Porque os teus filhos, as pessoas que te seguem, estão sendo mortas por pessoas que não querem o bem. Eu diria mais, não precisaria nem eles em si fazer o pedido. A própria vida deles entregue a Deus num altar, ou seja, eles se renderam a Deus de tal maneira que eles caíram na mão do inimigo, mas essa forma de eles terem sucumbido ao inimigo como oferta a Deus, ou seja, eles continuam avançando com a mensagem, faz com que vamos dizer assim, o universo clame que as coisas sejam corrigidas. Então a própria morte deles clama como a morte de Abel. Porque Abel, quando foi morto por Caim, Deus chama a atenção de Caim dizendo assim: o sangue do teu irmão clama na terra. Em Hebreus 11 repete isso, né? Exatamente. O sangue do justo Abel. É verdade, meu irmão, sabe? A gente não se vinga de quem faz o mal. A gente não retribui. A gente ama. Sim. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. Tá? Nós vivemos num mundo que odeia cada vez mais a verdade. A verdade de Cristo, então, ela é ainda mais odiada. E se a gente retroceder, se a gente se acovardar, se a gente tiver medo de falar
Isso porque a gente quer ser aceito, nós não somos a testemunha fiel do Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a viver de forma que glorifique a Deus. Não estou dizendo, irmão, que você tem que sair buscando martírio. Agora, olha a resposta que Deus dá no partir do versículo 11, né? Porque a gente está falando sobre esse clamor, né? É a busca do equilíbrio. E aí Deus começa a trabalhar sobre essa necessidade de equalizar, de equilibrar pela vamos dizer assim, a desgraça da verdade ter sido perseguida e eles terem morrido. Aí Deus diz aqui no versículo 11, e então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, o mundo não se contém mais, né? Ele continua avançando para cima daqueles que carregam a palavra de Deus. Então, só lembrando desse momento que houve da abertura das Olimpíadas na França, onde a gente viu, assim, o mundo inteiro viu como foi blasfemado a palavra de Deus, da maneira como foi representado ali aquele momento da Santa Ceia. A gente sabe que não era assim a Santa Ceia, que não era uma mesa daquele jeito, não estava composta daquela maneira, mas era uma expressão artística feita por Leonardo da Vinci, né? Eu acho. E assim, foi uma coisa debochada, né? Então demonstra, perdão, mas como é que o mundo já se quer ver livre de valores. E como esses valores já são perseguidos e vão continuar sendo perseguidos. E embora, irmão, a gente entenda a indignação e ela realmente deve acontecer, o problema é quando a indignação se passa para aquele, eles vão ver só, com Deus não se brinca. Não, tudo isso é verdade, irmão, mas por que você não ora pela conversão deles primeiro? É verdade. Era a primeira coisa que você tinha que orar, olhar para essas pessoas e dizer, misericórdia, Jesus, estão perdidos a caminhos largos do inferno e não se ligam nisso. Então, ora pela conversão dessas pessoas em vez de desejar que eles provem o poder da ira de Deus. Irmão, o ideal seria que todo mundo ali se arrependesse. A gente tem que ter consciência que quando a gente entrou nessa parte do Apocalipse, isso é uma coisa inevitável. O derramamento da justiça vai acontecer. Mas olha, não é que a gente vai vibrar com isso. A gente tem que trocar a visão de terror pela visão de tristeza. Porque o que está acontecendo aqui é o inevitável. Tem que haver equilíbrio. Chegou no limite, ou seja, o planeta inteiro ele está numa decadência, né? E que as coisas não podem mais se manter dessa forma. E a gente vê que, biblicamente, há o momento certo do derramamento do juízo de Deus, tá? Na geração de Noé aconteceu isso, com Sodoma e Gomorra aconteceu Perfeito. isso. E no com limite, o próprio povo de Deus, que se entregou à idolatria no Antigo Testamento, Deus enviou profetas e mais profetas para dizer, convertam-se, voltem-se para mim. E eles não se voltaram e Deus falou, então eu vou enviar o juízo, eu vou enviar a Babilônia. Sim, como a gente, nos podcasts que nós fizemos sobre os profetas menores, né? Você não assistiu essa série ainda dos profetas menores, irmão? Começa lá, Amós fala sobre isso, né? 3 ou 4 transgressões, quer dizer, a ideia de que já foi longe demais, né? Exato. E aí você tem que assistir o podcast para entender o que nós estamos tratando, né? Agora é interessante que aqui Deus está dizendo para esses santos, esperem. Isso. Irmão, às vezes essa é a resposta de Deus para a gente. Quando a gente diz, Senhor, quando o mal vai acabar? Quando a gente vai ver o teu reino finalmente estabelecido? Porque isso é um desejo, se ele não for escapismo, tá? Ai, a vida tá ruim, volta logo Jesus. Não. Se você está se sentindo mal com o crescimento da imoralidade, da violência, da corrupção, a sua oração deve ser, Jesus, vem Senhor, né? Mas para essa oração, ele ainda está dizendo,
Aguarda, eu venho sem demora, mas espera. E já está acontecendo, né? Só que ele está dizendo, eu não vou derramar tudo ainda. Ainda. E veja, eles estavam ali, né, manchados do próprio sangue que tinha sido derramado pelo Cordeiro, pelo Cordeiro, não como se o Cordeiro tivesse matado, né, mas em favor do Cordeiro, né, por amar o Cordeiro. E aí Deus lhes dá uma veste branca. E aí, isso é o quinto selo. Veja que interessante. O quinto selo, então, fala desses mártires que foram martirizados durante ali o período dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí vem o sexto selo. Sim, esse daqui é pesado. E ele começa de uma forma como a gente já viu várias vezes o Antigo Testamento descrever a respeito de como seriam os dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus, né? Isso. Houve um grande terremoto, versículo 12, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então agora o colapso triplicou de tamanho, né? Vejam, irmãos, tudo isso daqui pode ser linguagem figurada. Sim. Tá? Tudo isso daqui pode ser mas representam exatamente algo muito catastrófico. E é tão catastrófico que aí, vejam, os reis e os governantes da terra, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todo mundo que estava sob o governo daquele cavaleiro branco que trouxe toda aquela destruição, e esses cataclismas começam, figurados ou não, sei lá, começam a acontecer, eles se escondem e pedem para as montanhas, se jogam em cima de nós, porque está terrível ver. Sim. Gente, no Antigo Testamento, quando vinha esse sol escurecer, trovões, nuvens e coisas assim do tipo, era como Deus se manifestava com poder, por exemplo, em cima do Monte Sinai. Exatamente, na entrega dos mandamentos. Exato. Aqui essas pessoas estão percebendo, o poder de Deus está se manifestando. Exatamente. E nós estamos... Aí entra aquele povo. E você não teme o juízo de Deus quando você sabe que a sua dívida foi paga pelo Senhor Jesus. Mas se você não está vivendo essa realidade, é para ter muito medo mesmo. Sim. O povo, quando chegou vamos dizer assim, ao pé da montanha, daquela cordilheira ali do Sinai, entrou em pânico também. Entrou. E pediu para Moisés, vá e por favor fale com Deus, porque senão a gente vai morrer. Isso. Então, assim, essas pessoas, elas estão em pânico. E é interessante que isso acontece, tem essa reação dessas pessoas e, de repente, muda a cena de novo. Aí muda a cena para uma outra figura completamente diferente. Porque, vejam, todas essas coisas ali estão anunciando, Deus vai começar a agir agora, Deus vai começar a agir agora. Por isso que gera o medo. Só que antes que Deus haja trazendo destruição, vem uma ordem do céu que fala para os anjos que estão nos 4 cantos da terra, e aqui não é literalmente, tá, irmão? A Bíblia nunca achou que a terra fosse quadrada, mas nos 4 polos, norte, sul, leste e oeste, tá bom? Vamos falar assim. Impedindo que os ventos, que agora iam começar a soprar, impedindo que eles soprassem... 7:1. Isso, nós estamos no capítulo 7 já, né? E uma voz que dizia, esperem, porque, né, falando para esses anjos que movimentam esses ventos, esperem, não façam mal à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Ou seja, tem mais coisa ainda por vir. A terra que espere. Porque ainda não foi dado os selos na testa daqueles que são, né, digamos, os dele. Isso. Vejam que a igreja está passando por tudo isso daqui, tá? Ah, você falou uma coisa interessantíssima. Porque aqui vem as teorias. Vai acontecer... Antes do arrebatamento. Arrebatamento, não vai acontecer arrebatamento? Pois é. Então, a Bíblia, irmãos, olha...
Tem muita interpretação aí que é lastimável, escatologicamente falando, mesmo que você pegue texto de Paulo em Tessalonicenses e queira dizer isso. O único arrebatamento que vai acontecer de verdade é aquele quando o Senhor Jesus estiver descendo e a igreja subindo para se encontrar com ele e descer com ele. Exatamente. É isso que a Bíblia fala. Exatamente. Ela não fala que vai ser retirado e aí o mundo vai ficar entregue ao mal. Então, a palavra de Deus, ela nunca favoreceu o que a gente chama de triunfalismo bíblico. Ou seja, pessoas que interpretam os textos da palavra de Deus de uma maneira que sempre vai a favor dos seus interesses, sempre vai a favor dos seus sonhos, sempre vai a favor de tudo que vai trazer de resultado positivo para essa pessoa. Esse triunfalismo, ele tenta anular qualquer coisa que diga que o cristão aprende também através das lutas, que o cristão ele passa por luta porque o seu mestre passou por luta. Porque o Senhor Jesus falou mais de uma vez, eles enfatizam tanto a vitória de Jesus, mas Jesus disse, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Sim, essas pessoas que estavam lá no pé do altar, né, que tinham entregue a sua vida por Jesus, elas passaram as coisas, os cataclismos provocados pela ação dos 4 cavaleiros. E fora que a gente vai para o Evangelho, o próprio Senhor Jesus falou isso. Ele falou que vocês serão entregues diante de autoridades, vocês vão ser presos, vocês vão ser mortos. Ele falou essas coisas. Eu não sei por que se evita tanto. Parece que é um problema, isso é um problema em Tessalonicenses, porque o povo não lembrava disso daí, e Paulo teve que corrigir. Meus irmãos, não é porque alguns morreram que eles estão sem Cristo, porque não esperaram até a volta de Jesus. Se você não tiver claro na sua mente que o cristão ele passa por lutas como Cristo passou, e isso faz parte da oferta, não estão no altar ali, esses homens não são oferta para Deus, então eu me sentiria muito, muito honrado de ser uma oferta para Deus. Aliás, essa era a atitude dos cristãos primitivos e por muitos séculos. Exato. Cada vez, uma das cenas, irmãos, que mais comovia os romanos eram quando moças, adolescentes, novinhas, eram levados ao Coliseu ou aos lugares de abate deles para serem devoradas por feras e elas louvavam a Cristo. Elas cantavam durante aquele momento. Há relatos de pessoas que se converteram por ver essa atitude. E quantos tiveram essa mesma atitude? Pode fazer o que você quiser com a minha vida, eu não vou negar o meu Cristo e adorar a César. Né? Era para eles uma honra, né, morrer por Cristo. Agora, essa questão do selo é interessante porque, veja, ia começar coisas horríveis a acontecer, mas houve uma ordem de Deus, não façam nada ainda, anjos, segura, enquanto os meus servos não forem selados. Vai ter a marca da besta, mas quem primeiro sela os seus é Deus. Isso. E olha, gente, é interessante porque isso já aconteceu lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 9, deixa eu achar aqui. Ezequiel capítulo 9 também tem uma ordem lá de selar. Ezequiel 9:4 diz assim, isso daqui então é Ezequiel falando sobre mais uma invasão que Nabucodonosor ia ter em Jerusalém e aí começar a destruição realmente da cidade e do templo, tá? Versículo 4 diz assim, ele disse, ande pelas ruas de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos os que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. Então aqui nós vemos ali em Ezequiel, Deus selando. Veja, gente, não apareceu nenhum anjo e pôs uma tatuagem na testa de ninguém. Não, mas a ideia aqui a ideia do selo não é para fechar, mas é para dizer, é uma propriedade exclusiva. E
de uma certa forma, protegida. Não protegida do sofrimento. Não. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse povo que está sendo selado aqui. Não protegida do sofrimento, mas de uma certa forma carregada por Deus. Porque, olha, Ezequiel foi parar na Babilônia, Daniel... Exatamente. E tantos homens e mulheres fiéis a Deus foram para lá. E quem eram esses selados? Nós vemos aqui que eram os 144 mil. Esse número misterioso, esse povo misterioso. Aí 12 mil da tribo de Judá, 12 mil de Ruben, 12 mil de Gade, 12 mil de Asser, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Isacar, 12 mil de Zebulon, 12 mil de José, 12 mil de Benjamim. E é interessante que começa com Judá, e Judá não era o primogênito, tá? Mas Jesus é o leão da tribo de Judá, então começou por ali. É interessante que a tribo de Dan não está nomeada aqui. Alguns acham que porque a idolatria começou em Israel por Dan. Agora, Efraim não está mencionado, no lugar dele está mencionado José. Por quê? Porque Efraim... não era o primogênito, mas Jacó inverteu a mão de Manassés e Efraim, que eram os dois filhos de José. Ele inverteu a mão dos dois e falou que Efraim ia ser o mais velho. Então é como... Nós temos duas vezes José representado aqui, por Manassés e por José. Então quem são esses 144 mil? Alguns... Primeiro, o número é literal. Primeira pergunta que a gente faz é essa. Esse número é literal porque, gente, 12 vezes 12, 144. Vezes 1.000, 144 mil. Esses números têm significados para os judeus. Então, o que eles querem dizer aqui, a gente não sabe, mas sabe o que é interessante? Em Israel... havia contagem sempre que havia um censo assim, falando a quantidade de pessoas das tribos, era um censo de um exército. Toda vez, em números, tá? Eu anotei aqui, o livro de números começa com um censo, sim, tá? E depois, em números 26, tem um segundo censo. E sempre que tinha essa contagem, era sempre os homens de 20 anos para cima, ou seja, era contagem de exército, não era considerado mulher, nem crianças, nem mais velhos, né? Porque também tinha um limite de idade, então o censo era sempre para exército. Ok, esses 144 mil são então os selados das 12 tribos de Israel. Isso, okay. Exatamente, né? Alguns acham que não tem a ver com judeus. Eu, pessoalmente, acho que tem. Essa é uma discussão antiga já, né? Porque tem gente que diz assim, não, esquece Israel, não tem nada a ver com Israel ficou no passado, essa aliança não volta. E aí vem a questão da aliança, que há muitos intérpretes dizendo também que essa aliança não foi descartada, né? A aliança com o povo de Israel não foi descartada. Isso. Enfim, Zacarias, lá no podcast sobre profeta Zacarias a gente fala a gente trata muito bem sobre isso. Um arrependimento dos judeus nos últimos tempos. Sim. O profeta Zacarias fala com todas as letras antes de Cristo nascer, tá? Romanos também fala a respeito disso. Então, pessoalmente, nós concordamos que sim, são judeus. Se, né, voltando à questão, se o número é literal ou não, a gente não sabe. Sim. Né? A gente sabe que vai haver uma perseguição, sim, contra judeus. Isso. E esse selo, em Apocalipse 14:1, é explicado o que é. Tá aqui, ó. Então vi o cordeiro de pé no Monte Sião e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o de seu pai escritos na testa. Então o selo era isso, o nome de Cristo e do pai escrito na testa, né? É um exército, né, nessa posição. Exército do quê? Aqui que está a questão, que muita gente não percebe. É um exército de testemunhas.
porque eles estão sendo oferecidos como oferta, foram mortos e agora eles estão o quê? Honrando Cristo, porque eles foram testemunhas de Cristo. Né? Ou seja, se nós cremos são judeus, e pelo jeito são, lembrando que Jesus falou, quando vier aquele dia, então fujam para os montes e tudo mais. Jesus dá toda uma explicação de o que vai acontecer. É lógico que tem pessoas que vão dizer, mas está ligado ao ano 70, quando os romanos invadiram. Mas Jesus não está especificando que seria na diáspora, que seria quando os judeus foram espalhados pelo mundo, quando os romanos entraram em Jerusalém e perseguiram os judeus. Ali a gente não tem uma definição. Muito provavelmente está falando, porque Jesus diz, ai das grávidas naquele dia. Ou seja, vai ser um dia de perseguição brava. E a gente sabe que o próprio apóstolo Paulo também tocou nesse assunto quando ele fala em Tessalonicenses, que ele fala sobre o anticristo, que ele vai entrar no templo, que ele vai se apresentar como Deus, ele é o homem que é considerado, como é que é o título que é dado para ele? É o abominável da desolação. É Daniel que fala isso, né? Sim, mas Paulo repete, né? É Jesus que repete isso em Mateus 24. Ah, é verdade, Jesus repete. É que Paulo ele fala do anticristo entrando no templo. Sim. Como tá lá aliás, eu falei o abominável da desolação, você tem razão. Agora, Paulo chama ele lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim, o homem do pecado, o filho da perdição, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo, ele é Deus. Tá? E é interessante porque em 1 Tessalonicenses também, olha, a gente volta àquela referência que nós lemos do tempo de paz, né? Ele chama atenção dizendo, capítulo 5, irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, e quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Então a gente, né, volta aqui à questão, né, da abertura dos selos, né, do fim da paz, mas que vem esse momento aqui do selo na testa daqueles que são salvos, que não adoram a essa besta. Isso, exato, né? E que ela, aliás, depois ela vai tentar imitar esse selo, né? Vejam, gente, da mesma forma como esse selo daqui não é literal, nós vimos no Antigo Testamento que as pessoas também foram seladas por Deus e não apareceu esse selo literalmente na testa. Aqui os 144 mil também, o texto não vai estar aparente na testa deles. É como o Fábio falou, eles são um exército de testemunha. O selo é justamente isso, eles pertencem ao Pai e a Cristo. Exatamente. E aí, em 14, ainda Apocalipse 14, fala um pouco mais a respeito desse exército de testemunhas. Ninguém podia... 14:3. Eu estou lendo na segunda parte, tá? Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Eles se conservam puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Então aqui nós temos vários dados interessantes a respeito da conduta deles, né? Da conduta, exato. E assim, gente, ao contrário do que... Eu vou voltar lá, virando a Bíblia aqui, voltando para o capítulo 7, né? Ao contrário do que muita gente fala, eles são 144 mil virgens. Não. Um exército... Depois você olha lá, Deuteronômio 23, 9 a 14. O exército era... da parte de Deus, ordenado na lei a não ter, cada vez que eles fossem sair à guerra, eles eram proibidos de ter relações sexuais para não se tornar impuros, porque eles eram um exército de Deus. Isso, né? É normal, tanto com atletas como o exército, né? Por quê? Porque a relação sexual, ela faz uma mudança hormonal no corpo e desprepara o homem para esse momento. Então a ideia aqui é que eles estão completamente focados, né? Como um exército, estão focados em quê? Em serem testemunhas, em permanecerem na verdade. Isso explica pra gente porque Urias, quando
Davi trouxe ele, né, para Jerusalém e falou para ele: vai lá deitar com a tua mulher, porque Davi já tinha deitado, ela tinha engravidado de Davi, né? E ele queria que o outro assumisse o filho dele. Quando Urias diz: não, como que eu vou? Todo o exército tá lá e eu não posso. E Davi antes já tinha falado numa outra passagem de 1 Samuel, Davi já tinha falado: eu não deixo que nenhum dos meus homens, nenhum dos meus guerreiros tenha relação sexual antes de ir para a guerra. Porque, gente, isso era uma forma de se manter puro. Por quê? Porque esse tipo de relação íntima é impura. Não. Entre o homem e uma mulher casados não tem nada de impuro, não. Mas era justamente para preparação deles, nesse sentido que o Fábio falou também, de físico, de estar consagrados a Deus. Isso. Era um ato de consagração. A gente não sabe se é uma coisa literal ou se é justamente a questão de manter foco, né? Isso. Olha, o apóstolo Paulo fala que os casais podem até fazer jejum, né? Está em 1 Coríntios 7, no sentido de consagração. Então, é disso que nós estamos falando aqui, tá? Sim. Mas não são só os 144 mil. Não. Tem uma multidão. É uma multidão que está vindo atrás, né? Diz assim: depois disso olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Que bênção, né? Então, a gente vê que e essa multidão é internacional, né? Ao contrário dos 144 mil que está bem definido ali, que são das 12 tribos de Israel, essa multidão fala que ela vem de todos os povos, línguas, raças, tudo, né? Tá falando de tribo, inclusive. Não estamos falando nem de povoado, nós estamos falando de uma micro, né, sociedade. De todos, né, vinham. E é interessante que eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Lembra Jesus entrando em Jerusalém, né? Sendo aclamado. Só que aqui era uma verdadeira aclamação, diferente daquela lá de Jerusalém. Sim. Que muita gente depois estava gritando crucificam, né? Enfim. E aqui, então, nós estamos vendo uma multidão inteira dizendo que a salvação pertence a ele, ou seja, declarando: e o Messias, tu és o Messias. Porque a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, quer dizer que chegou o reino messiânico. Então é uma aclamação do reino messiânico. E que bênção, né? Alguns até acham que esses 144 mil foram os evangelistas dessa grande multidão. Não sei, aí é conjectura, tá, irmão? Então a gente não sai, só a gente vê que tem uma grande multidão internacional diante do trono e louvando o Senhor. Mas que toda essa multidão é o reino de Deus, é a igreja, é o Israel de Deus. E aí perguntam para João, né? Quem é que é esse monte de gente aí de veste branca? João diz assim: não sei, o senhor que sabe. Ele também está surpreso. E aí a resposta vem: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Que coisa linda. Então, irmão, veja que a igreja passa por esse sofrimento. Exatamente, não é só das tribos aqui, não é 144 mil no número em si, pode até ser, mas a questão é que existe uma grande multidão. Primeiro são as testemunhas que vão à frente e depois vem um monte de gente dando suporte a esse testemunho. Quando nós chegarmos no episódio sobre a besta e a marca da besta, nós vamos ver esses 144 mil e o exército de Deus batalhando, né, ali contra essas hostes do mal. Mas é interessante porque em seguida no capítulo 8 vem o 7º selo. Não. Você que tá aí no Spotify, problema, não.
É isso mesmo. Você não deu pause aí, não. Esse silêncio foi de propósito. Agora imagina se nós estamos fazendo um silêncio de 5 segundos. O que vai ser... O que João viu aqui, né? Um silêncio de 30 minutos. Porque quando abre o 7º selo, vem esse silêncio. Gente, um silêncio de 5 segundos já te deixou desconfortável. Imagina um silêncio de meia hora e você fica, o que vem agora? O que está acontecendo? É uma pausa. É uma pausa, uma bela pausa. É uma pausa quando você está vendo selos sendo abertos, males acontecendo na terra, multidões de santos no céu, e agora pausa. Mas a pausa foi no céu. Isso que é interessante. Não quer dizer que há uma tranquilidade na terra. Está dizendo que o céu pausou. E pausou para quê? Então. Aí, querido, aí você precisa de novo conhecer o tabernáculo. Porque nós temos aqui os 7 anjos, né, com trombeta, e um anjo se aproxima com o incensário. Esse era um dos instrumentos do sumo sacerdote, tá? Que ele tinha que usar diariamente. E esse incensário era de ouro. Sabe aquele incensário, talvez você já tenha visto isso em missas, né, que o padre passa? Então, é exatamente essa ideia. Sim. Tá? Era um incensário de ouro que o sumo sacerdote de Israel usava, e aqui agora ele está na mão de um anjo, e esse anjo vai para o lado do altar. Isso está em Apocalipse 8, do 3 em diante. E aí o que ele faz? Ele recebe o incenso que ia dentro do incensário. Ele recebe a oração dos santos. Que é o incenso aqui no caso, né? Para misturar com o incenso. Sim, com o incenso, desculpa. Ele recebe, porque essa oração, ela vai subir. Ela é o perfume. É o perfume, exato. Ela é o perfume. Aqueles santos que estavam orando lá, os santos mártires, né? Que estavam orando lá no pé do altar, essa oração delas agora está sendo misturado com o incenso no incensário. Aí, como o sumo sacerdote fazia? Para acender o incensário, ele tinha que pegar uma brasa do altar de holocausto, que era onde estavam esses irmãos aí. Exatamente, né? Aqueles mártires. Isso, ele pega uma brasa, põe dentro desse incensário e ele vai diante do trono, onde está um outro altar, que é o altar do incensário. Do incenso, perdão. Isso. E como que era ele no tabernáculo? Ele ficava dentro do lugar santo e na frente da cortina, onde atrás ficaria a Arca da Aliança. Isso, que é o trono, né? Isso, que simboliza o trono de Deus. Então esse altar do incenso está diante do trono de Deus. O anjo coloca o incenso nesse altar e aí depois... Esse incensário? Não, o incenso do incensário no altar. Isso. Aí ele acende, porque ele vai com o incensário apagado, põe o incenso lá, pega a brasa, põe em cima do altar. Depois, com esse... Aí sim o incenso pegando começa a sair fumaça, né? A fumaça que é o perfume do incenso com a oração. Isso, ele pega, põe no incensário e o que ele faz? Ele lança na terra. Aí vem a resposta da oração, que é o assunto para o próximo episódio. Sim. Mas antes, vamos lá, vamos terminar esse cenário. Porque nós estamos falando aqui, primeiro, da brasa viva do altar. Ou seja, nós estamos falando da vida que foi consumida daqueles santos, daqueles homens de Deus que foram martirizados, que junto com a oração deles põe fogo no negócio e perfuma o céu. Gente, aqui esses 30 minutos foram minutos de que o efeito da oração mobilizou todas as coisas. Foi um silêncio como se dissesse: todo mundo está apreciando a oração, ganhando força, ganhando espaço, ganhando as narinas.
Então ele tá tomando todo o ambiente. E quando termina de tomar o ambiente, então pega e vem a resposta. Então veja que os juízos seguintes, que aí agora serão as trombetas, eles são resposta da oração dos homens e mulheres que se entregaram por Deus. Irmão, você sabia que a sua oração tem esse efeito? Exatamente. E quando as orações estão diante do Senhor, pedindo o equilíbrio, pedindo a restauração, pedindo o que é justo, o que é necessário, vai tomando espaço no céu, vai ganhando corpo. E aí Deus responde. Deus responde a oração, irmão. Isso aí. E você quer saber como que vai ser essa resposta? Você vai ter que assistir o próximo episódio. Já curtiu aí agora? Por favor, curte aí, né? No Spotify você pode fazer a mesma coisa. Sim. E você pode agora colocar a tua posição com relação ao texto. O que você acha que é o 144 mil? Ou melhor, você também pode falar, né, um pouquinho sobre tua percepção. O que te impactou lendo esse texto? Faz um comentário para a gente poder, né, dar uma resposta para você. Tem dúvida? Ficou alguma questão? Coloca aí, a gente vai responder também. E a questão dos santos de Deus passando pela grande tribulação? Essa é uma ótima questão para ser colocada. O que você acha? Mudou a tua perspectiva de alguma coisa quando você imagina que isso é provavelmente o que nos espera como igreja? Exatamente. Muito então, bem. Aí, queremos ouvir de você. É isso aí, gente. Então ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.